todos os alunos do 8º ano. Aqui é a professora Cristina. Bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade à aula anterior, Sinais de Pontuação, parte 2. Hoje nós iremos dar continuidade com esses sinais de pontuação tão fundamentais para que possamos identificar, para que possamos compreender uma mensagem, compreender um texto, compreender uma mensagem a nós fornecida. Então, vamos conhecer quais esses sinais de pontuação desta parte 2. Vamos lá. Ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? Sabe-se que esse ponto de exclamação ele é muito utilizado quando a gente tem assim um susto, uma emoção, um espanto, uma admiração. Ele é muito utilizado nessas manifestações. Então, vamos conhecer o conceito. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Exemplo: que horror! Ganhei! Então, são coisas que precisam desse sinal de exclamação. Então, não esqueçamos que todas as vezes que uma frase ela pedir, ou seja, ela indicar, toda vez que uma frase ela indicar um sentimento de surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, já estamos sabendo que o sinal de pontuação que iremos utilizar é o ponto de exclamação, ok? Vamos lá dar continuidade. Ponto de interrogação. Onde usamos o ponto de interrogação? O ponto de interrogação usamos mais para interrogar, ou seja, em perguntas, em questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Então, vamos ver o conceito. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, para perguntar. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livres. Exemplo: quer ir ao cinema comigo? O sinal de pontuação que utilizamos aí é o ponto de interrogação. Outro exemplo: será que eles preferem jornais ou revistas? Outro exemplo que o sinal de interrogação é utilizado como o sinal de pontuação. Então, são exemplos onde o sinal de pontuação utilizado é o ponto de interrogação, porque está interrogando, está questionando, está perguntando, ok? Vamos lá. Travessão. O travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. O travessão, ele é utilizado, a gente sempre observa ele em diálogos, quando vai iniciar a fala de alguém, quando alguém vai se manifestar, alguém vai iniciar o seu discurso, né?
quando vai iniciar a fala de alguém, é comum ter lá 2 pontos. E fulano falou, ou então Maria falou, 2 pontos. Aí vem seguido travessão. Vem o travessão e Maria já começa a falar. Exemplo. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. 2 pontos. Aí vem seguido o travessão. Como foi que Maria gritou com o marido? Ou então Paula, Josefina, Rafaela, Paulina. Então, muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Então, essa foi a forma como Paula falou com o marido. Então, essa expressão veio com 2 sinais de pontuação. Os 2 pontos, seguida de travessão. Essa expressão, essa forma de expressão onde utiliza esses 2 sinais de pontuação é utilizada em diálogos, ok? Mas em diálogos, vamos lá iniciar a fala de alguém, né? Alguém já vai se manifestar, um personagem, um texto vai falar, aí inicia lá, termina, o narrador encerra sua fala, 2 pontos, e o personagem já inicia a sua fala. Outro exemplo. Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, são exemplos aí onde substitui parênteses ou dupla vírgula. Então, aqui substituiu. Houve, nesse exemplo, Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Houve uma substituição do parêntese e dupla vírgula aqui, ó. Vocês podem observar que após Maria tem um travessãozinho e depois de prefeitura houve também, antes de aconselhou-me, teve o travessão também, em substituição de parêntese ou dupla vírgula, ok? Então, vamos lá da continuidade. Aspas. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usado para delimitar citações de obras. Então, vamos lá. Aspas, ele é muito utilizado em produções de textos, elaborações de biografias, de monografias, textos onde você vai, em sua produção, você encontrou em uma determinada revista, na fala de um autor, algo que vai dar certo com o que você está escrevendo, algo que tem a ver com o que você está escrevendo. Você vai colocar aquela citação lá no seu texto, é uma fala que não é sua, é de autoria de outra pessoa, você vai colocar lá entre aspas. Então, é uma expressão que não é sua, vai estar isolada entre aspas, é uma expressão que não é sua. Então, quando não é minha, não é meu pensamento, então fala de uma outra pessoa, ele vai ficar isolado entre aspas. Então, vamos lá. Exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentiu o bom. Então, observe que esse bom está entre aspas, ok? Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. 2 pontos. Abre aspas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aqui está entre aspas porque é uma frase que não que é de um autor, que não é de, então é de um autor que não é da pessoa
que está escrevendo, de uma outra pessoa que já escreveu antes. Então tá entre aspas, é uma citação. A pessoa colocou lá entre aspas porque não pertence à autoria dele. Ele pegou de uma outra pessoa. Então, é uma citação, está entre aspas, ok? Então, é uma expressão, esse aspas ele é utilizado para enfatizar expressões, né? Citações de obras, ok? Então, vamos dar continuidade. Reticências. As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Muitas vezes a gente tem muita coisa para escrever, mas não necessariamente vai escrever tudo aquilo, então coloca reticência e que dá a ideia, dá a entender que tem muita coisa a ser escrito. Então, a partir dali, eu vou escrever reticência. Então, aquela reticência está dizendo, está me dando informação que existe muito mais informações além do que eu estou tendo ali, estou lendo e observando, ok? Então, exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, aí vem, reticência. Quer dizer que além de sapatos, bolsas e calças, ela compra uma outra infinidade de coisas. Outro exemplo, não sei, preciso pensar no assunto. Não sei se falo, se digo, se fico calado, se fico triste, se fico alegre, mas preciso pensar no assunto. Não sei, são infinidade de coisas que preciso rever sobre o assunto, ok? Vamos dar continuidade. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias ou informação acessória. Exemplo, o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Olha só, neste exemplo, eu fiz a explicação sobre este funcionário. Que tipo de funcionário é esse? Então, essa explicação sobre esse funcionário, eu coloquei entre parênteses. Outro exemplo, cheguei em casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Então, o que eu fiz quando cheguei em casa? Jantei o quê? Aí eu coloquei entre parênteses um sanduíche e um suco. Logo após adormeci. Então, eu expliquei o que jantei. Essa explicação coloquei entre parênteses. Então, o parênteses ele tem essa função que é de explicar, isolar explicações, ok? Isolar informações acessórias. Então, se eu tenho algumas informações, eu quero isolar ela, eu coloco entre parênteses, ok? Vamos lá. Obrigada e até a próxima aula.